Bom, a SoftwareSul é uma empresa que ela está já no mercado há mais de 18 anos. Então, nesses 18 anos, ela nasceu como uma empresa de software, e software não de desenvolvimento, né? Mas uma empresa que fazia fornecimento de softwares, então, de Microsoft, de Adobe. E ao longo desses 18 anos, ela começou a incorporar novas linhas de negócio, né? E aí, lá por meados de 2020, 2018, 2019, nasceu a linha de infraestrutura aqui dentro do SoftwareSul, e aí ganhou corpo, vários projetos foram entregues, né? Não só de infraestrutura, também nós tivemos uma fusão muito importante e hoje acaba sendo uma das verticais de maior importância, que é a parte de desenvolvimento aqui. Então, hoje na SoftwareSul nós conseguimos entregar para vocês não só uma caixa, né? Eu brinco, não uma caixa de ferro ou uma caixa de papelão, né? Que é o produto. Eu consegui entregar a implementação, a configuração e o desenvolvimento e o serviço de sustentação. Então, hoje o tema aqui é Progress, né? A gente não vai falar de OpenEd, mas para clientes que tem banco de dados Progress, que tem DataSul, que tem Proteus, que tem algum tipo de produto de TOTOS ali no segmento de RM, nós conseguimos lhe apoiar. Então, eu da minha vertical de data center, eu lhe entrego todo o data center pronto, e aí o pessoal de Microsoft, de VMware e de outras áreas afins, como Red Hat, entrega a parte lógica do data center, né? E aí nós temos o time de segurança que vai proteger esse data center, e nós temos o time de desenvolvimento que vai fazer a migração desse teu dado, né, a higienização do teu banco de dados, entregar ali o que a gente chama de turnkey, né, chave na mão. Então hoje a SoftwareSul é uma empresa 360 que consegue abranger todos esses pontos aí e te deixar tranquilo, fazendo com que você não precise ir para fora do escopo de parceria. E o nosso maior nossa maior frase aqui é justamente essa, né? Entregar tudo o que o cliente precisa, sem que tenha necessidade de fazer mix de parceiro. Inclusive, isso é um grande tema discutido aqui em Soluções 360. Tá? As soluções 360 é justamente isso. Você ter uma ampla gama de players, que é o que permeia a minha BU, que é de data center, ou as BUs de cloud software, com uma ampla gama de serviços, que permeia nosso time de suporte, e uma ampla gama de entrega de desenvolvimento, seja na fabricação de um software novo, ou melhoria de um software que você tenha, de uma aplicação que você tenha, até automatizações como RPA, parte de Power Automate, né, low code, e aí indo para a camada de RP TOTOS, banco de dados Progress e tudo mais. Eu não vou explanar muito sobre o tema aqui, mas a intenção é realmente deixar vocês seguros e deixar a mensagem que a SoftwareSul consegue entregar tudo o que vocês precisam, tá? Ahn, Depois eu compartilho a apresentação, o portfólio com vocês. Eu queria aproveitar o nosso tempo e já passar aí pro Ricardo e pro Rafael, pro pessoal de Progs, para dar sequência. Fiquem à vontade, senhores, qualquer coisa que vocês precisem, eu tô aqui no call. Bom dia, pessoal. Um prazer estar com vocês. Meu nome é Ricardo, sou engenheiro de pré-vendas da Progress. Deixa eu compartilhar minha tela. Só um minutinho. Por favor, me confirmem se estão vendo minha tela. Sim. Perfeito. Bom, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo espaço na agenda. Vamos falar aqui sobre soluções Progress de WhatsApp Gold e Flowmon, ferramentas que ajudam a eliminar falhas, acelerar aplicações e otimizar as operações de vocês. Tá? Eu vou desligar a câmera durante a apresentação e vou apresentar as soluções e no final vamos ter um espaço para perguntas. Tá? Bom, para quem não conhece a Progress é uma empresa americana, foi fundada em 1981. Né? Em 91 ela começou a ter ações negociadas na Nasdaq nos Estados Unidos. Eu não sei o que vocês estavam fazendo em 91, mas a internet no Brasil ainda estava engatinhando.
eu lembro que em 92 o link de backbone, onde eu estudei na Universidade Federal de Minas Gerais, era de 9.600 bits por segundo, né? Ou seja, naquela época nem existia web, né? Então, a Progress vem desde aquela época, né? E ela vem adquirindo outras empresas também ao longo do tempo, né? Então, ela vem adquirindo outras empresas, compondo, ajudando a compor aí o seu portfólio, e com isso conseguimos atender várias empresas de diversos tamanhos, pequenas, grandes e médias, de diversos segmentos, com o objetivo aí de prover serviços e soluções de qualidade. A Progress tem, então, 3 verticais no seu portfólio: portfólio de ADP, o Application Data Platform, onde está o Progress OpenEdge, o produto DataSul da TOTUS é desenvolvido em cima do OpenEdge, mas não apenas isso, temos outros produtos também dessa unidade de negócio. Temos a unidade de negócio de experiência digital, com soluções de transferência segura de arquivos, ferramenta de desenvolvimento de sites e gestão de toda a experiência digital dos usuários. E também a vertical, né, a unidade de negócio de software para infraestrutura, onde a gente tem soluções aqui como o WhatsApp Gold e o Flumon, que vai ser o tema da apresentação de hoje, né? Mas eu gostaria de começar fazendo uma reflexão. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas para todos nós que trabalhamos com TI, se não existisse computador, a nossa profissão não ia existir. A nossa razão de existir é porque existe computador. Se não existisse aplicações em cima desses computadores que estão rodando, a gente não ia precisar de servidores, infraestrutura de rede e nada. Então, se vocês pararem para pensar, aplicações é a nossa razão de existir profissionalmente, tá? Então, o que eu quero chamar a atenção é que a coisa mais importante que a gente tem na nossa profissão, na minha opinião, são as aplicações. E o que as aplicações precisam? Primeiro, elas precisam estar sempre disponíveis. Então, você precisa de soluções de alta disponibilidade, que provém escalabilidade e proteção, né? Estou falando aqui de WAF, no caso de aplicações web. Então, que tipo de solução atende essa necessidade? São soluções de ADC, né? Os antigos balanceadores de carga, que agora são chamados de ADC, Application Delivery Controller, que eles fazem mais do que simplesmente balancear a carga, mas tem funções adicionais, como a parte de proteção com WAF, parte de controle de acesso com Single Sign-On, Zero Trust Network Access, aumento do desempenho através de TLS Offload, por exemplo, né? A Progress tem solução para atender essa demanda. Estou aqui falando do Loadmaster, que faz parte do portfólio da Progress. Mas não apenas isso, a aplicação, a gente precisa monitorar a infraestrutura de TI onde essa aplicação está rodando. Então, a gente precisa de 2 tipos de soluções para atender essa necessidade. Uma solução de ITIM, né, IT Infrastructure Monitoring, para monitorar o uso de CPU, memória, disco, tráfego de rede, né, dos servidores e da rede, né, e também soluções de NPMD, que permitem identificar não apenas quais são os IPs que estão consumindo mais banda, mas também identificar quem está falando com quem e também monitorar o tempo de resposta das aplicações. Quem que faz isso dentro do portfólio da Progress é o parzinho WhatsApp Gold e Flowmon. O WhatsApp Gold é uma solução de ITIM e o Flowmon é uma solução de NPMD. Não apenas isso, a gente tem que monitorar a própria aplicação. Então, de novo, a gente precisa de uma solução de ITIM para monitorar indicadores internos da aplicação, por exemplo, monitorar como é que está o cache hit rate de uma aplicação web ou de um banco de dados, por exemplo, e monitorar também, através de APM, indicadores externos. Por exemplo, saber quais são os comandos SQL que estão com maior tempo de resposta, como é que está o SLA do tempo de resposta das aplicações. E, de novo, quem que atende essa necessidade é o parzinho WhatsApp Gold com o Flowmon. E, finalmente, por último, mas não menos importante, a parte de segurança, né? Principalmente proteção contra ataques de ransomware, onde para fazer esse monitoramento e a proteção, você precisa de uma solução de ITIM para identificar, por exemplo, quando tem mudança no perfil de carga dos dispositivos. Então, a gente tem aqui
o ITAM monitorando, né, uso de CPU, memória, tráfego de rede, então você consegue identificar, opa, peraí, esse servidor aqui de base de dados, que normalmente tinha 30% de uso de CPU, agora está usando 70%, e já faz várias horas ou alguns dias que está com isso, então de repente está aí, tem um hacker ali invadindo aquele dispositivo, aquele servidor e criptografando os arquivos, ou então fazendo, né, o vazamento de dados, mandando os dados para Dark Web. E também a solução de NDR, né? Monitorando o que está acontecendo dentro da rede, quem está falando com quem, e dessa maneira identificar precocemente, né? Quando que um hacker entra na rede e está fazendo aí os seus passos para executar um ataque de ranço, né? Então, quem que atende essas necessidades? Novamente o parzinho, o WhatsApp Gold e o Flowmon. Então, vocês vão perceber que o WhatsApp Gold é uma ferramenta de ITAM que atende essas 3 necessidades. E o Flowmon é uma ferramenta que também atende essas 3 necessidades. O WhatsApp Gold e o Flowmon trabalham de maneira separadas, mas também conseguem se integrar, ou trabalham de maneira complementar, porque cada um tem uma abordagem um pouco diferente de como que atende a essas necessidades. E vocês vão ver que o Flowmon atende isso fazendo as funções de NPMD, APM e NDR. Ok? Tudo bem até aqui? Então, avançando, vamos falar de WhatsApp Gold. Então, o WhatsApp Gold é a ferramenta de ITAM que permite monitorar dispositivos de rede, servidores e aplicações. Na verdade, vai além disso, tá? Porque quando a gente fala de monitoramento, sempre vem à cabeça, SNMP ou WMI. WMI é como se fosse o protocolo SNMP da Microsoft, né? Recomendado para monitorar os servidores Windows, né? Mas, por exemplo, eu tenho uma câmera de segurança em casa, não tem SNMP, não tem WMI, não tem nada, mas tem uma porta TCP que fica aberta quando a câmera está funcionando. Então, eu posso ter o WhatsApp Gold monitorando se essa porta TCP está no ar. Posso monitorar se a minha impressora está respondendo ping. Eu posso mandar uma consulta DNS para o meu servidor DNS ou para o servidor DNS do meu provedor de banda larga para ver se o serviço DNS está funcionando ou se eu tenho conectividade, por exemplo, com a internet. Então, é importante desmistificar essa questão de que todo monitoramento tem que ser via SNMP ou WMI. Não, tem várias e várias maneiras de fazer o monitoramento. Tá? Mas quais são as características, né, do WhatsApp Gold? Ele permite fazer um mapeamento automático da rede. Esse mapa aqui, ele não foi desenhado manualmente. Eu simplesmente indico para o WhatsApp Gold quais são os ranges de rede onde estão os dispositivos que eu quero monitorar e com quais credenciais de acesso eu quero que esse monitoramento seja feito. Tradicionalmente, credenciais SNMP ou WMI ou SSH, mas não está restrito a esses tipos de credenciais, tá? Inclusive, você pode monitorar o DNS do Google, por exemplo. Ah, mas eu não tenho a credencial dele, não tem problema, mas eu consigo configurar o WhatsApp Gold para fazer uma consulta DNS. Não apenas isso, eu consigo ter uma visualização rápida de status e desempenho da rede. Então, sem qualquer tipo de treinamento, vocês já devem ter descoberto que onde está vermelho é onde precisa, né, de atenção, né, são os dispositivos que estão aí com algum inconveniente, mas obviamente que quando vocês estão monitorando centenas ou milhares de dispositivos, a gente não espera que vocês se controlem aí, ou se convertam em controladores de voo, olhando 100% do tempo para essa tela e esperando alguma coisa ficar vermelha. Então, a ideia do WhatsApp Gold é permitir que vocês possam configurar ações automáticas, tanto de notificação como de correção. Notificação, como mandar um e-mail, mandar uma notificação via Microsoft Teams. Correção, como, por exemplo, reiniciar um serviço que parou de funcionar ou subir uma outra máquina virtual. Tudo isso, além disso, permite que cada usuário, você tem vários usuários cadastrados na plataforma, podem ser usuários locais, tem integração com Active Directory, servidores LDAP, suporte a duplo fator de autenticação. Cada usuário pode ter seu próprio dashboard focado nas suas necessidades. Tudo isso, então, para que se possa encontrar e resolver problemas de maneira proativa, antes de afetar o negócio, antes de afetar os usuários finais. Portanto, não é coincidência o fato de que o WhatsApp Gold é reconhecido como uma das melhores ferramentas de monitoramento de infraestrutura de TI. Ele é uma ferramenta cuja instalação é muito rápida, a interface é bastante intuitiva e um ponto muito importante. Todo o monitoramento que ele faz é feito através de protocolos padrão, tá? da indústria.
não usa nenhum protocolo proprietário e a gente não precisa instalar nenhum agente dentro de nenhum dispositivo que vai ser monitorado. Tudo é monitorado através de protocolos padrão. Dashboards e relatórios são bastante flexíveis, permite monitoramento do ambiente wireless, monitoramento de dispositivos na nuvem. Obviamente que, e aqui um ponto importante, o WhatsApp Gold pode monitorar qualquer dispositivo, não importa onde ele esteja. Pode estar on-premises, pode estar na nuvem pública, nuvem privada, não importa. O que o WhatsApp Gold precisa é ter conectividade com aquele dispositivo. Se essa conectividade é via VPN, via nuvem privada, ou via web, ou via internet pública, não importa. Tem que ter conectividade. Mas, se vocês têm dispositivos nas nuvens da AWS e Azure, o WhatsApp Gold consegue obter informações adicionais, porque ele usa as APIs desses ambientes para obter informações adicionais a respeito desses dispositivos. E, finalmente, tem suporte a API REST, tanto fazer consultas via API REST, o WhatsApp Gold consegue monitorar componentes de dispositivos e aplicações através de consultas API REST, e vocês também conseguem usar a API REST para se integrar com o WhatsApp Gold. Vocês podem ter uma aplicação, por exemplo, que faz consultas ao WhatsApp Gold para obter informações. Então, vocês podem, por exemplo, usar os próprios dashboards do WhatsApp Gold, ou se, por exemplo, o padrão da empresa é usar, por exemplo, o Power BI para tudo quanto é dashboard. Tá bom, então vocês podem usar o Power BI para se comunicar com o WhatsApp Gold, obter as informações que vocês querem mostrar lá no dashboard e colocar isso disponível para a organização. Okay? Tudo que eu falei até agora faz parte da licença básica do WhatsApp Gold. E o WhatsApp Gold tem alguns módulos opcionais. A vantagem de ter módulos opcionais é que permite que vocês adquiram somente aquilo que realmente vai utilizar. Então, a gente tem módulo para gestão de configuração dos dispositivos de rede, permite que o WhatsApp Gold faça backup das configurações dos dispositivos de rede, verifique se a configuração está cumprindo com normas de segurança. Por exemplo, se alguém inspetou um novo switch na rede, mas ainda não mudou a comunidade SNP de public para um outro nome, né? Ou seja, deixou lá o padrão, o WhatsApp Gold consegue te avisar, olha, esse dispositivo ainda está usando a comunidade SNP public, tá? Aí vocês podem pensar assim, mas isso aí não acontece aqui. Bom, eu posso te dizer que não faz 2 meses, durante uma prova de conceito num cliente grande, ele não tinha as credenciais SNMP dos dispositivos de rede, e eu falei, olha, vamos fazer a descoberta aqui, só para te mostrar como é que funciona, né? E colocamos lá public. E não é que o switch core da empresa estava usando comunidade SNP public. Tá? Então, assim, parece bobagem, mas realmente essa funcionalidade é bem importante. Não apenas isso, esse módulo te avisa caso a configuração do dispositivo, na hora de fazer o backup, se a configuração estiver diferente da configuração do último backup, o WhatsApp Gold também te avisa, tá? Porque isso pode indicar que alguém alterou a configuração do dispositivo para fazer algum teste e esqueceu de desfazer a configuração, ou que um hacker entrou na rede e começou a alterar as configurações do dispositivo, tá? Então isso ajuda a identificar também quando um hacker está dentro da rede fazendo algumas alterações. Outro módulo opcional é o módulo de análise de tráfego de rede, que trabalha com flows, que permite que o WhatsApp Gold receba as estatísticas de flow, relembrando que uma estatística de flow, o que ela tem? Sempre que uma conexão passa para um dispositivo de rede, esse dispositivo pode gerar estatística de flow, que tem IP e porta de origem, IP e porta de destino, protocolo utilizado, quantos bytes foram trafegados ali. Então, qual é o valor que isso agrega? O fato é que via SNMP você sabe quanto tráfego está passando pelas interfaces de rede, você sabe quanto tráfego você está usando no seu link de internet, mas você não sabe quem que está usando, qual IP que está usando. Então, quando você tem lá um cenário onde os clientes estão reclamando de lentidão, pode ser que estejam usando, sei lá, todo o link de internet, mas você não sabe quem. Então, através de análise de tráfego de rede, através dos flows, você consegue saber qual é o IP que está usando mais banda. Aí você pode descobrir que, não, é determinado usuário que está baixando um monte de vídeo do YouTube, por exemplo. Tá? Então, essa visibilidade é muito importante. Outro módulo importante é o de monitoramento da infraestrutura virtual. Ele não é um módulo obrigatório, tá? Mas ele dá informações adicionais quando vocês estão monitorando dispositivos
que estão em ambiente virtualizado, como Hyper-V e VMware, tá? Então, mostrando aí, inclusive no mapa, né, quais dispositivos físicos, né, quais hosts físicos estão hospedando quais máquinas virtuais. Temos um módulo de monitoramento das aplicações, esse é um módulo que eu acho extremamente importante, né? Se a gente relembrar, né, que afinal de contas, de nada serve a infraestrutura de TI se não tiver aplicação rodando em cima delas, e é importante monitorar as aplicações, né? Então, vai muito além de simplesmente saber se um servidor web está com a porta web no ar ou não. Você consegue monitorar vários componentes, né, do servidor web. O WhatsApp Gold já vem com vários perfis prontos para monitorar várias aplicações bem conhecidas no mercado, várias aplicações Microsoft e outras também, bases de dados diversas, inclusive o próprio Progress OpenEdge. E também permite monitorar aplicações desenvolvidas internamente. Tá? Isso é interessante porque você pode monitorar não apenas os vários componentes da sua aplicação, por exemplo, quero monitorar o cache hit rate da minha aplicação web ou da minha base de dados, né? E isso é importante porque quando a gente fala de monitoramento, saber que uma aplicação está indisponível é fácil, né? A gente tenta se conectar, não consegue conexão, a gente já sabe que está fora do ar, mas na verdade os próprios usuários já vão começar a reclamar. O desafio do monitoramento é saber quando que o serviço está degradado, ou seja, a aplicação está no ar, mas o tempo de resposta está ruim, os usuários estão sendo impactados. Então, monitorar um cache hit rate, por exemplo, te permite identificar se a aplicação está com degradação, né? Mas mais do que isso, você pode começar a monitorar também elementos do negócio, né, através desse módulo. Então, imagina, por exemplo, que vocês têm um departamento financeiro, tem lá uma base de dados, onde tem lá uma tabela mostrando, indicando o número de faturas pendentes de processamento. Então, você pode ter o WhatsApp Gold fazendo uma consulta SQL ou uma consulta naquela base de dados para saber quantas faturas estão pendentes de processamento e se passar de um determinado threshold, gerar um alerta falando, olha, esse processo aqui esse processo interno do departamento financeiro, né, de processamento de faturas, ele está atrasado. Então, isso já gera alertas, isso ajuda na gestão da empresa, da organização. Tá? E o último módulo opcional é o módulo de gerenciamento integrado de logs, que permite que o WhatsApp Gold receba os logs de syslog e logs de eventos de Windows, né? E te mostra graficamente a quantidade de logs recebidos ao longo do tempo, te mostra quais são os dispositivos que têm logs mais importantes, né? Então, de dentro da própria interface gráfica do WhatsApp Gold, você consegue ver qual é a mensagem de log que está ali, que você precisa prestar atenção e precisa verificar o que precisa verificar, né? Qual é a mensagem, né? Ele te mostra qual é a mensagem e aí você analisa para tomar uma ação, tá? Ponto importante, tanto a licença básica do lado com as funcionalidades do lado esquerdo, quanto os módulos opcionais são licenciados em função do número de dispositivos que vocês vão monitorar e número de aplicações que vocês vão monitorar. Não importa o número de componentes, tá? Então, minha rede tem 200 switches, eu quero monitorar esses 200 switches, você precisa de uma licença para monitorar 200 dispositivos. Para a gente não importa quantas interfaces vocês têm em cada switch, quantas CPUs, quantos discos vocês têm num servidor, tá? Cada dispositivo é um dispositivo. Apenas tomem cuidado que no caso de ambientes virtualizados, o host físico é considerado um dispositivo, né, se você vai monitorá-lo, e cada máquina virtual também é considerado um dispositivo, afinal, cada um deles tem seu próprio uso de CPU, memória, disco, então é considerado como um dispositivo para efeito de licenciamento. Tá? Bom, eu falei de ações automáticas, né, mas entrando um pouco mais em detalhe, Ricardo, é difícil configurar isso? Quais são as opções que a gente tem? Existem várias opções, tá? Então, o que eu consigo mostrar aqui para vocês? São várias opções de ações automáticas, tanto ações de notificação, como mandar um e-mail, mandar uma notificação via Microsoft Teams ou via Slack, abrir um incidente, por exemplo, no ServiceNow ou no Opsgenie, mas também ações de correção, como, por exemplo, reiniciar um serviço ou subir uma outra máquina virtual. E se nenhuma dessas ações aqui atende a necessidade de vocês, sempre há a possibilidade de criar um script em PowerShell, porque aí o céu é o limite, né, para vocês fazerem configurarem a ação automática que vocês queiram configurar, tá?
Não apenas isso, o quão fácil é utilizar isso. Vamos pensar, por exemplo, em criar uma notificação por e-mail. Basta selecionar a opção de enviar notificação por e-mail. Aqui a gente já vem com o WhatsApp, já mostra então um exemplo, né, um template de mensagem. Esse template pode ser customizado, vocês podem alterar tudo aqui nessa mensagem. Ele vem com algumas variáveis, tá? E existem outras variáveis também disponíveis, de tal forma que no momento de enviar essas notificações, essas variáveis são automaticamente substituídas pelo nome, endereço IP do servidor, né, que está relacionado àquela notificação, e ele consegue também falar quais são os componentes, né, daquele dispositivo que estão down, quais que estão up, mas não apenas isso, você pode criar uma política de ações automáticas para serem executadas, tá? Por que que isso é importante? Porque imagina aqui com essa política, tá? Então eu estou monitorando, nesse caso aqui, essa política foi criada para monitorar o serviço IIS de um cliente que tem um e-commerce com 5 servidores Microsoft IIS, ele precisa de 5 servidores ativos para atender toda a demanda dos usuários, né? Então, com essa política, como é que funciona? Assim que algum serviço IIS cai de algum dos 5 servidores, ele imediatamente manda uma notificação via Microsoft Teams e via ServiceNow. Se segue fora por mais de 2 minutos, ele tenta reiniciar o serviço IIS de maneira automática e manda um e-mail para as pessoas responsáveis pelo monitoramento do serviço. Se segue fora a mais de 5 minutos, através de um script PowerShell sobe uma outra máquina virtual em Hyper-V para manter as 5 máquinas operacionais e avisa o supervisor das pessoas. Se segue fora por mais de 20 minutos, avisa o gerente e talvez a melhor ação para ser executada nesse cenário é se está no ar há mais de 5 minutos, depois de estar fora por mais de 20, avisa todo mundo que já voltou a funcionar. Dessa maneira, cada ação, seja de notificação, seja de correção, é executada no momento apropriado. E tudo isso de maneira automática, tá? E por que que isso é importante? Como é que vocês pararem para pensar, como que é no ambiente de vocês? Quanto tempo demora entre vocês, entre uma falha ocorrer, vocês serem notificados, fazerem troubleshooting e corrigir? 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos? E aí eu pergunto, quanto tempo vocês conseguem ficar sem respirar? Eu consigo no máximo 1 minuto. Por que que eu estou falando isso? Porque ter uma correção rápida é importante. E essas ações automáticas que vocês podem configurar podem fazer muita diferença, né, na vida de alguém. Bom, então isso é o que eu tinha para falar de WhatsApp Gold, em termos de características principais. Agora, sempre tem a preocupação com ataques, né? Então, lembrando que um ataque de ransomware, ele não acontece da noite para o dia, né? O hacker invade um primeiro dispositivo, procura ficar invisível o máximo possível, e aí vai tentando fazer movimentos laterais, tentando invadir outros dispositivos. À medida que ele vai invadindo, ele vai fazendo vazamento dos dados, né? Jogando lá para a Dark Web. E depois de várias semanas, meses até, é quando ele começa a fazer a criptografia dos arquivos para pedir o pagamento do resgate, né? Então, como é que o WhatsApp Gold ajuda a proteger em caso de ataques de ransomware? Obviamente que o WhatsApp Gold não vai impedir um ataque de ransomware, não vai impedir que um hacker entre na infraestrutura de TI, né? Ele não é um firewall, por exemplo, mas ele consegue dar indicativo de que algo está fora do normal. Então, através da licença básica, né, monitorando os indicadores de CPU, memória, tráfego de rede, você consegue ver quando que tem algum dispositivo que está com mais consumo do que tinha normalmente, tá? Então, isso aí já te acende um alerta. Não apenas isso, através do módulo de gerenciamento integrado de logs, você tem a visibilidade de A como é que está a pergunta mais quantidade de release time é o logs. mesmo da semana 1 a 53 e tem release Como? time 2. É isso aí. Oi. Então, através do módulo de gerenciamento integrado de logs, você consegue ver como é que está a quantidade de logs gerada ao longo do tempo, consegue ver quais dispositivos têm logs importantes ali, e você consegue visualizar, inclusive, o detalhe dos logs. Então, você pode ver, por exemplo, se tem algum log referente a algum hacker tentando se autenticar em algum dispositivo, né? Através do módulo de gestão de configuração dos dispositivos de rede, você consegue verificar e ser notificado caso o hacker esteja tentando alterar tenha alterado alguma configuração dos dispositivos de rede.
E, finalmente, através do módulo de análise de tráfego de rede, que é aquele que envia estatísticas de flow, você tem visibilidade de quais são os IPs, quais são os protocolos mais utilizados na rede, inclusive você tem visibilidade de se por acaso algum dispositivo da sua rede está se comunicando com a rede Tor, né, que tem a ver com a Dark Web. Lembrando que para ter acesso à rede Tor, não é que alguém abriu o navegador e digitou incorretamente a URL, né? Na verdade, para ter acesso à Dark Web, você precisa baixar um software específico para ter acesso. Então, se tem alguém acessando a rede Tor lá da Dark Web, isso é de maneira intencional. Então, é preciso realmente analisar, porque na grande maioria das vezes é alguma atividade maliciosa. Ok? Bom, isso é que eu tinha para falar de WhatsApp Gold. Vou deixar uma sessão de perguntas no final e vamos passar aqui para falar do Flowmon, tá? Então, Flowmon, ele é uma solução que fica monitorando tudo o que está acontecendo na rede, tá? E ele ajuda muito naquela situação, né, que é o principal desafio das operações de rede, né? O usuário reclama de lentidão, e muitas vezes o pessoal fica sem saber, tá, lentidão, mas onde que está o problema, né? Será que está na rede? Será que é o servidor? Será que é o próprio usuário, né? Mas não apenas isso, né? Na parte de segurança também, você precisa ter visibilidade, né? Então, lembrando, né, que os ataques de ranço estão acontecendo cada vez mais. E por que esses ataques de ranço estão tendo tanto sucesso, né? Assim, em termos de tá tendo tanto ataque bem sucedido, né? Afinal de contas, toda empresa tem segurança de perímetro, né? Toda empresa tem firewall. É, toda empresa tem antivírus, né, nos dispositivos dos seus colaboradores, mas de alguma maneira os hackers estão conseguindo passar por essas defesas, né? Seja por alguma vulnerabilidade em algum dispositivo, alguma falha de configuração lá no firewall, por exemplo, seja por alguma falha nos antivírus, né? Então, o que acontece? Os hackers estão conseguindo passar por essas defesas, e qual é o problema? O problema é que uma vez que o hacker está aqui dentro da rede, ele pode começar a tentar se conectar a um servidor de base de dados, por exemplo, né? Então, transfere muitas informações da base de dados para o IP do laptop do colaborador, e em seguida começa a fazer o vazamento dos dados, né? Para o IP lá na Ásia, por exemplo, né? E esse tipo de tráfego vai passar pelo firewall, né? Porque o firewall não consegue ver o movimento lateral, né? Porque o hacker já está dentro da rede. E o firewall normalmente está configurado para deixar todo o tráfego sair da rede. Ele não deixa o tráfego entrar na rede, mas sair ele deixa normalmente. Então, as empresas, de modo geral, muitas delas, a maioria delas, estão meio que cegas do ponto de vista de segurança, né? Elas não conseguem enxergar o que está acontecendo dentro da rede dela. E aí é onde entra a solução Flowmon com o módulo ADS, que é o nosso módulo de NDR, que consegue, então, dar visibilidade do que está acontecendo dentro da rede. Então, como é que funciona o Flowmon? O Flowmon, ele vai dar visibilidade, né, do tráfego, né, do que está acontecendo no tráfego da rede, e com isso identificar e mostrar para vocês, né, dentro da matriz MITRE, que é a matriz que identifica e mostra, né, as várias etapas de um ataque de ransomware, né, desde os acessos iniciais até a parte de vazamento de dados e efetivamente o impacto com a criptografia dos arquivos. As soluções de proteção de perímetro e de endpoint ajudam em algumas dessas fases, mas não todas. E uma solução de NDR que efetivamente ajuda a complementar isso para que vocês tenham proteção completa. Então, Flowmon, a função básica dele é fazer a parte de NPMD, que é dar a visibilidade de quem está falando com quem. Isso ele faz em função dos flows, né? Indicando aí qual é a IP e porta de origem, IP e porta de destino, protocolo utilizado, quantos bytes foram trafegados. E uma vez que ele tem visibilidade completa, né, de todo esse tráfego, então, ele consegue fazer a função de NDR, onde através de inteligência artificial e também através de assinaturas de ataques bem conhecidos, ele consegue identificar aí, comunicações suspeitas, né? E também ele consegue fazer o monitoramento das aplicações, porque como ele tem visibilidade do tráfego de rede, então ele consegue ver quando que vem uma consulta de um cliente até a base de dados, quanto que vai a resposta, então ele consegue medir o tempo de resposta, tá?
Então, na parte básica, né, do NPMD, aqui a gente coloca uma probe que fica recebendo uma cópia de todo o tráfego de rede através de um espelhamento de rede, por exemplo, né? E então a gente consegue ter total visibilidade dos tempos de resposta que estão acontecendo na rede, e então fazendo a função de NPMD, te dando uma visibilidade de como é que está o tempo de resposta, inclusive das aplicações, né? Sem saber qual é a aplicação, a função NPMD te permite falar, olha, essa porta tal desse servidor estava com tempo de resposta médio de 100 milissegundos, agora passou para 400 milissegundos. A aplicação que está rodando ali está no ar, mas ela começou a degradar o tempo de resposta para os usuários finais. Então, ele consegue te dar visibilidade desse tempo de resposta e com isso te avisar, olha, faz um troubleshooting aqui, analisa aqui mais detalhadamente porque você está com um problema na rede. Né? E na função de NDR, né, onde é a parte de segurança, a gente usa vários algoritmos e métodos de detecção para identificar tráfego malicioso na rede, né, usando inteligência artificial e vários outros métodos e algoritmos, tá? Então, dessa maneira, a gente consegue identificar quando tem alguma atividade no mínimo suspeita dentro da rede, né? Então, a gente consegue, inclusive, dar um dashboard também mostrando como que quais são os eventos de segurança que foram identificados dentro da rede, quais são os eventos críticos, onde você tem que focar para analisar e ver se realmente aquilo ali é um tráfego esperado ou se realmente deveria ser bloqueado, tá? A função de NDR do Flowmon, o Flowmon trabalha recebendo uma cópia do tráfego de rede ou recebendo flows gerados pelos próprios dispositivos de rede. Ele, por si só, ele não é um firewall, por exemplo, para fazer um bloqueio, né? Mas ele consegue tomar várias ações, né? Como, por exemplo, mandar notificação por e-mail, mandar um trap SNMP, mandar uma mensagem de syslog para um CIEM, por exemplo. Ele também consegue executar ações customizadas, tá? Através dessas ações customizadas, ele consegue integrar com várias ferramentas muito conhecidas no mercado, que talvez vocês usem dentro da rede de vocês, um Firewall, por exemplo, Checkpoint, ou Fortinet, ou um CIEM da IBM, por exemplo, que é o Radar, e várias outras ferramentas com que a gente já tem integração pronta, de tal forma que assim que o Flowmon identifica ações maliciosas, então ele pode se integrar com essas ferramentas para que vocês tenham um bloqueio automático na rede de vocês. Tá? Alguns casos de sucesso, especificamente de Flowmon, né? A gente tem vários clientes ao redor do mundo, prazer de atendê-los todos, né? E aqui eu cito, por exemplo, a Volkswagen, né? Lá na Europa, eles utilizam o Flowmon não apenas para proteger a parte de IT, né? Mas também para proteger a parte de OT, né? Então, né, a parte lá da fábrica, efetivamente, eles usam o Flowmon para identificar atividades maliciosas, né, dentro da rede, né? Esses são os casos públicos, né, que a gente pode divulgar. Obviamente, existem vários outros clientes que usam as ferramentas, tanto Flowmon quanto o WhatsApp Gold, todas as outras ferramentas da Progress, mas que nem sempre a gente tem autorização de divulgar como publicamente, né? Bom, a gente tem disponibilidade de agendar uma sessão com vocês junto com a Software Sul para mostrar a sessão de demo, tá? Mas em função do horário, eu abro agora, volto a palavra aqui para o Kelvin para a gente abrir aqui para sessão de perguntas. Pessoal, não precisa brigar para falar, tá? Pode esperar aí um por vez. Alguma dúvida, pessoal? Fique à vontade, pode abrir o microfone. é, pode, pode ficar à vontade aí para perguntar. Se de repente vocês têm algum caso que vocês estão imaginando, de repente, usar essa aplicação e quiserem comentar para ver se existe viabilidade, esse é o momento. Se não tiver nenhuma pergunta, eu posso abrir aqui o ambiente de demo do Flowmon, né? E eu posso demonstrar aqui para vocês. Eu acho que não vai ter não, Ricardo. Então pode tocar pau na demo aí, vai ser bem legal. Tá joia. Então, vou mostrar aqui, pessoal, se tiver alguma pergunta aqui, vocês podem
me interromper a qualquer momento, tá? Então essa aqui é a cara do Flowmon, tá? Então, Monitoring Center é o que faz a função de npmd, né? Onde dá visibilidade de todo o tráfego, né? De quem está conversando com quem. Então, vamos abrir aqui, deixa eu remover isso aqui inicialmente, para ficar mais fácil para explicar. Então aqui eu tenho o gráfico, né, de como é que está o tráfego, o gráfico mostrando o tráfego de rede, né? Obviamente eu sempre morro de inveja dos nossos clientes que têm gráficos muito mais interessantes, muito mais bonitinhos do que nosso ambiente de demonstração, mas o ponto importante é que aqui você tem informação de como é que está o volume de tráfego de rede, né? A partir das diversas fontes de informação, né? Então, você pode ter isso, você pode ter vários elementos distintos da sua rede compartilhando essas informações com o Flowmon. Você tem a visibilidade não apenas em termos de volume de bits por segundo, né? Seja em megabits ou gigabits, mas também em número de pacotes por segundo e também em número de flows por segundo, né? Aqui embaixo você tem as estatísticas te mostrando quais são os 10, 20, 500 dispositivos que mais estão gerando tráfego, né? Então posso simplesmente clicar aqui em Process para me mostrar o detalhamento, né, de quem está se comunicando com quem, né? Então aqui eu tenho total visibilidade. Mas eu não quero, eu quero ver algum detalhe específico, então consigo filtrar aqui. Quero ver o tráfego somente de porta 80, por exemplo, né? Então eu clico aqui em Process, e aí então começa a visualizar somente tráfego de porta 80, né? Então consigo visualizar quem tem maior tráfego web HTTP, por exemplo, né? O Flowmon, na verdade, ele eu costumo dizer que ele é um canivete suíço, né? Porque tem muitas funcionalidades. Aqui você tem várias opções para fazer, para selecionar, né? O que você quer visualizar, baseado em qual parâmetro, né? Então aqui você consegue visualizar quais são os dispositivos que têm maior banda, né? De acordo com os filtros que você selecionar. E aqui a gente tem o detalhamento, né, da lista de flows, né? E aqui eu posso manter esse mesmo filtro, né, de porta 80. Então, clico aqui em Process novamente. E aí ele vai me mostrar. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui. Então, tem vários tipos de saída, né? Então, com essa saída aqui, na saída default, ele me mostra IP e porta de origem, IP e porta de destino, flags TCP, número de bytes, e número de pacotes, né? Quando exatamente que começou essa comunicação. Mas tenho também outras visões. Quero ver uma visão web. Quero ver os parâmetros HTTP desse tráfego. Então, seleciono, mando processar. E aí, então, ele me mostra, né, quais são os IPs de origem e destino, qual é o hostname, qual é a URL consultada. Tudo isso porque todas as informações estão dentro da base de dados do Flowmon e em função do que você quer visualizar, ele vai te mostrar. Eu falei de NPM, né, que é a função básica do Flowmon, onde ele tem a capacidade de mostrar como é que está o tempo de resposta. Então vamos pegar aqui uma visão de NPM. É sempre assim, você seleciona o que você quer visualizar, pede para ele processar, ele vai na base de dados, coleta e te mostra aqui. Então eu consigo visualizar, por exemplo, para cada um dessas comunicações, né, IP e porta de origem, IP e porta de destino, eu consigo ver como é que está o round trip time, né, o tempo do pacote dar uma volta completa na rede, o server response time, jitter, delays, pacotes fora de ordem, retransmissões. Então eu consigo monitorar esses elementos. E a partir dessas informações, que aqui em cima a gente consegue ver, por exemplo, como é que está o server response time. Aqui ele está pegando o server response time médio de todas as comunicações, né? Mas você pode também definir, não, quero criar um dashboard específico para medir o tempo de resposta dessa porta específica, desse servidor. E aí pode até configurar para receber um alerta quando o tempo de resposta passa de um determinado threshold. Nesse momento, você consegue então ter visibilidade que você está com um problema na rede, mesmo que aquela aplicação não esteja totalmente indisponível. Você consegue ver também qual é a quantidade de dispositivos que você tem na rede, né? Então, simplesmente pelo fato de ter uma cópia do tráfego de rede, né, isso roda on-premises, né,
roda dentro do ambiente de vocês, controle de vocês, a gente não tem acesso remoto ao Flowmon dos nossos clientes. Então aqui você tem visibilidade, né, de quais são os sistemas operacionais, fabricantes, quais são as VLANs que mais têm tráfego, né? Então você consegue ter toda essa visibilidade. Essa é a parte de NPMD, né? E aí a gente pode entrar então na parte do ADS, que faz a função de NDR, de visualização da parte de segurança. Porque o Flowmon, como ele tem visibilidade de todo o tráfego, ele consegue identificar eventos, né, suspeitos. Então, essa telinha aqui às vezes demora um pouquinho para abrir aqui em cima, mas aqui você consegue visualizar a quantidade de eventos ao longo do tempo, e aqui os vários tipos de eventos identificados, né, e indica inclusive quais eventos, né, que estão com aumento, né, de quantidade, né? Aqui em cima você consegue visualizar um pequeno resumo, né, de quais são os elementos onde você deve focar, né? Por exemplo, esse IP aqui ele tem muitos eventos de segurança envolvidos, então você deveria investigá-lo. Mas aqui a gente tem as várias técnicas, né, para identificação. Então, por exemplo, ó, aqui foi identificado que tem um alto volume de tráfego na rede, né, entre dois dispositivos, então você consegue ver o detalhamento, né, de quais foram os eventos identificados. Olha, foram trafegados 2 GB de tráfego, então você consegue visualizar qual é o IP de origem, né, que é o IP.2, com quem que ele se comunicou, né, e aí você tem várias informações relacionadas a esse evento. Não apenas isso, eu consigo visualizar, por exemplo, se está tendo muita comunicação com IPs que estão em blacklists, né? Então, você consegue ter a visibilidade também. Ah, mas meu firewall já bloqueia isso. Legal. Mas pode ser que o seu firewall esteja desatualizado, alguma coisa do tipo, né? Então, o Flowmon ele serve como um bom dedo duro para indicar aí quando você tem alguma anomalia que não deveria estar acontecendo dentro da rede, né? E um ponto importante é que ele visualiza não apenas o tráfego norte-sul, né? Ou seja, a comunicação com a internet, mas também o tráfego interno, né? Comunicação leste-oeste, tá? Então, ele consegue identificar várias anomalias, inclusive, por exemplo, quando tem algum tipo de ataque dicionário, por exemplo, você também tem visibilidade, tá bom? Então, tem vários eventos aqui que você consegue visualizar. E falando da parte de monitoramento de aplicações, você consegue ver então quais são os comandos SQL, quais são as URLs mais consultadas, né? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, um MySQL, por exemplo, na rede, eu consigo ver quais são os comandos SQL que estão com maior tempo de resposta, consigo ver qual é o número de requisições que estão dentro ou fora do SLA. E aqui você tem o detalhamento, né, de como é que está o tempo médio de resposta de de cada um dos comandos SQL. Veja essa aqui. Essa aqui está com um tempo de resposta de 2 segundos. Então você consegue entrar aqui, visualizar como é que está esse tempo de resposta ao longo do tempo. Isso aqui é um ambiente de demo, então todos os dados vão ser idênticos, mas aqui você consegue visualizar como é que está o tempo de resposta de cada cliente, né, com o IP do servidor, quando que aconteceu, e você consegue inclusive visualizar o detalhe de qual é o comando SQL que está gerando um alto tempo de resposta. Então, dessa maneira, você consegue chegar para o DBA e falar assim, olha, é esse comando SQL aqui que está onerando o nosso tempo de resposta. Tá? E de maneira similar para aplicações web. E, finalmente, você tem os dashboards também, onde você consegue ter uma visão geral, né, de tudo o que está acontecendo na rede. Esses dashboards já vêm prontos, é só selecionar quais que vocês querem adicionar aqui para visualização, né? E na parte de segurança, ele consegue mostrar, por exemplo, como é que está o uso de banda, por exemplo, com várias aplicações, como o Office 365, por exemplo. E na parte de segurança, ele consegue mostrar quais são os eventos associados a cada uma das fases de um ataque de ransom. Tá? Bom, é bastante informação, mas espero que tenha clareado aí o cenário aí para vocês, né? E volta a palavra aí para o Kelvin. Obrigadão, Ricardo. Obrigado mesmo. Bacana. Eu sou um grande fã dessa ferramenta.
não posso falar nada que isso é fantástico. Essa, inclusive, dá um case aqui e alguns clientes, né, eles vão descobrir tarde demais problemas relacionados principalmente a banco de dados, principalmente a parte de ransomware ou políticas relacionadas ali em relação ao firewall. E o Flowmon, cara, ele te deixa muito na frente. E aí, depois que você descobre, não tem muito o que fazer. Então, nos vários projetos de cibersegurança que eu tive a oportunidade de participar, se tivesse um Flowmon lá fazendo esse monitoramento, pode ter certeza que no mínimo aí uns 90, vou colocar aqui 100%, eu não teria realmente tido um incidente. Então, eu deixo aqui uma oferta para vocês e de repente a gente vai bater um bate-papo, né? Vou dar de repente uma demo, um POC, algo do gênero na infraestrutura de vocês, entender melhor, assim como as outras ferramentas ali, WhatsApp Go, enfim, tá? É a oferta que eu faço para vocês. Eu tô disponibilizando meu contato depois para todo mundo. Fiquem à vontade para me chamar o nosso time comercial, para a gente refinar, né? Às vezes ficou alguma dúvida, não quer falar aqui na reunião, e aí a gente pode falar ali mais com foco na tua infraestrutura. É, Ricardo, muito obrigado. Juliana, muito obrigado também. Todo o pessoal que está aqui, muito obrigado. Já comecei a seguir algumas pessoas que estão ali que deixaram o LinkedIn no chat. Depois eu vou deixar o meu também. E Ju, tem mais algum ponto, mais alguma coisa que você queira explanar? Vai ter outros webinários, vai ter alguma outra coisa? Então fique à vontade, Ju. Muito obrigada, Kelvin. Muito obrigada também, Ricardo, Rafael, pelo webinar de vocês. Sim, a gente vai ter uma continuação desse webinar também para o público aí de OpenEd no dia 30 de outubro, tá? Então, finalizando aqui, a gente também vai encaminhar para vocês o link para inscrição. A gente espera todos vocês lá. E também a gente filmou esse webinar, então a gente pode disponibilizar para vocês. Caso alguém queira marcar uma reunião também com o nosso time comercial, é só nos avisar, tá? Todos os links vão estar aqui no chat também para contato para vocês. E a gente segue aí. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Um bom dia para todos. O João parece que Qual tem foi uma o João que pergunta. falou uma coisa? Isso. João, se tiver uma Não, pergunta. desculpa. Eu ia reagir, Não, desculpa. obrigado. O João. Tem outro João na cala também. Mas beleza. Tudo certo. Valeu, pessoal. Obrigadão.